A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e um grande abraço fraterno a você que está sempre aqui acompanhando o conteúdo desse canal. Para quem não me conhece, eu sou Josafá Agra, sou ex-membro da Igreja da Congregação Cristã no Brasil. E eu vou trazer um relato aqui para vocês, os áudios de uma irmã que faz um relato forte e pesado e que expõe o ambiente da Congregação Cristã no Brasil, aonde o julgamento é a prioridade definitiva e o acolhimento às pessoas simplesmente não acontece. Essa irmã foi casada com 2 CCBanos que têm ministério. Ela comeu, como diz aí o ditado, o pão que o diabo amassou na mão destes homens. Chegou a apanhar e a sofrer agressões pesadas e seríssimas. Depois, no final de tudo, ela casou-se com uma pessoa que não era da Congregação Cristã no Brasil. Tenta adivinhar aí, com qual desses 3 ela está feliz? Qual desses 3 está cuidando dela? Qual desses 3 a ama e entrega a sua vida por ela? Pois é, o relato é extenso, mas vale a pena. Muita gente passa em frente a uma igreja da Congregação Cristã no Brasil e vê aqueles templos lindos e grandes, mas poucos sabem o que passa de fato o povo que está ali dentro. A pressão e o terrorismo psicológico, o autoritarismo e até mesmo a exclusão. O vídeo de hoje é um verdadeiro soco no estômago de quem defende a instituição cegamente, de quem coloca a instituição acima do bem comum das pessoas. Vou soltar agora os áudios que tem aqui de uma irmã que sentiu na pele o peso do sistema. E eu peço que você preste atenção em cada detalhe, porque isso pode ser o retrato da vida de alguém que está vivendo isso hoje. Hoje, se liberte enquanto é tempo. Bom, eu deixo vocês agora com as palavras da nossa irmã Viviane Basílio Ferreira. Ouça os áudios aí e fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Eu me chamo Viviane Cristine Basílio Ferreira. Eu moro aqui na cidade de Três Corações, Minas Gerais. E eu vou contar aqui o meu testemunho. Eu vou resumir, porque o meu testemunho é muito grande. Então eu vou resumir, eu vou contar para os irmãos aqui desse canal aqui do irmão Josafá Agra. Eu vou deixar meu testemunho aqui que serve de exemplo para muitas pessoas que ainda estão ligadas no sistema religioso, denominado por CCB, a Congregação Cristã do Brasil. O meu testemunho começa assim, irmãos. Eu vim de um lar muito sofrido, porque eu não criei com o meu pai verdadeiro, foi com o meu padrasto. O meu padrasto era uma pessoa muito ruim, fazia a conta de meio pedaço de pão. Eu não tinha chinelo para calçar, não tinha roupa para vestir, e era uma vida muito sofrida desde criança. E só que tinha o seguinte, essas irmãs que é do meu padrasto, a família do meu padrasto, todas elas são dessa igreja, Congregação Cristã do Brasil. E eu comecei a frequentar essa igreja com as irmãs do meu padrasto. Aí eu comecei a visitar, desde quando eu era criança, então eu comecei a visitar lá com elas. Aí chegou num ponto, quando eu completei 14 anos de idade, o pai dos meus meninos, que hoje é o ex-marido meu, ele era de lá. Então ele se tornou colega do meu irmão para poder frequentar a minha casa. E naquela época minha irmandade, porque eu já tô com
falta 2 anos para me completar 50 anos. Aí, na minha época, a gente era muito bobo. E eu, para começar, para os irmãos, o pai das minhas crianças, ele era porteiro lá da igreja. E até hoje ele é. Aí, o que aconteceu? Eu fui violentada. Eu engravidei. E eu não tive a chance, eu não tive a oportunidade de abrir a boca e falar para minha mãe, porque o meu padrasto, na visão dele, eu já era uma pessoa que não valia a pena mesmo, porque ele sempre me xingava de prostituta, de vagabunda, e eu sendo uma criança, eu não entendi o que era aquilo. A minha mãe não me deu a oportunidade de explicar para ela. Eu fui violentada pelo o pai dos meus filhos, engravidei com 14 anos, eu fui forçada a casar com ele. Quando eu casei com ele, Irmandade, aí que o negócio piorou mesmo. E ele sendo porteiro da Congregação Cristã do Brasil, que até hoje igual ele é. Aí que piorou mesmo. Porque várias vezes eu dormia com um punhal no meu pescoço. Ele me batia. Ele ia me batendo, era chute nas pernas, chute na boca do estômago, murro no estômago, murro nas costas, murro na cabeça. Nossa, quantos murros, socos eu tomei na cabeça. Enquanto o sangramento não saía, enquanto ele não via sangue escorrendo, que aquilo pingava assim no chão, aquela poça, depois ele me deitava em cima, ainda me punha um punhalzinho na minha garganta. Várias vezes eu fiquei ali, ó, dentro daquela poça de sangue e sendo violentada por ele. Porque é igual ele falava assim, fala para os outros para você ver, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, eu tenho ministério, eu tenho família, agora você não tem ninguém. É igual ele falava, eu vou te matar, você vai ver. Irmandade, eu tinha muito medo. Aí um dia eu fui e falei para ele, eu vou procurar o ministério e eu vou te denunciar você pro ministério. Eu não sei, os irmãos, se ele foi na frente, não sei o que aconteceu, mas eu cheguei a procurar o ministério da Congregação Cristã e contar o que eu estava passando dentro de casa. Ele me chamava de feia, ele me chamava de horrorosa, ele falava para mim que eu era, que a mulher lá da zona, que mulher, assim, as mulheres que são prostituta, essas mulheres que trabalham fazendo programa, elas eram mais, assim, melhor do que eu. Ele falava para mim assim que eu era pecadora. Ele falava que eu tinha andado com um homem tal, com um homem fulano, com um homem tano, e eu não tinha andado. Eu ficava por entender, eu falava, gente, eu nunca andei com esse homem, que o primeiro homem que eu tive na vida foi ele. Eu falei, como que eu andei com isso de homem? Então ele falava que eu era pecadora, esquenta-banco, que eu era esquenta-banco. Até chegou o dia que eu fui procurar os irmãos lá da igreja, do ministério. Aí nesse dia, tinha uma irmã aqui na minha cidade, que eu não vou falar o nome dela não, para poder deixar para lá, porque então eu não vou falar o nome dela, mas era uma irmã aqui da minha cidade. Aí ela estava na reunião. Aí chegou lá na reunião, o que ela fez? Ela pegou e falou pro ministério que realmente eu era uma pecadora de morte, porque eu tinha andado com o marido dela. Eu falei, eu nunca vi o marido dela, eu nunca tive nada com o marido dela. Eu vi o marido dela assim, lá na igreja, porque na época o marido dela era músico. E depois ele saiu da música e foi viver a vida dele, desfrutar o mundo. Eu nunca vi ele, nunca tive nada com ele. Então, irmãs, ela falou pro ministério, a Ju ficou do lado do pai das minhas crianças. Aí falou que eu era pecadora mesmo e que eu não tinha mais jeito. Aí eu falei pro ministério, eu não desconheço, desconheço isso aí que ela tá falando. O que o ministério falou para mim? Que eu, como era pecadora de morte,
eu tinha que ficar com o pai dos meus filhos, apanhar, igualzinho eu apanhava todo dia, apanhava no café da manhã, apanhava no almoço, apanhava na janta, apanhava de tarde, apanhava no meio da madrugada. Quantas vezes ele pegava aquele punhalzinho que ele tinha, ele punha no meu pescoço, o cabo da enxada, quantas vezes ele desencavou o cabo da enxada, ele deu no meu braço, quebrou o meu braço com o cabo da enxada. Quantas vezes teve uma paulada que ele me deu na cabeça, eu coloquei sangue para fora do nariz por causa da paulada que ele deu na minha cabeça com o cabo da enxada. E ele porteiro na CCB. E o dia que eu fui procurar o ministério para contar tudo que eu estava passando, o ministério falou que como eu era pecadora de morte, que tinha a prova, que era essa irmã, que o melhor eu era buscar a palavra, que eu tinha que buscar a palavra para ver, porque eu já estava condenada. E desde esse dia para frente, irmãos, a minha vida só piorou. A minha vida só foi aumentando o sofrimento. Aí, querida irmandade, igual eu estava falando para os irmãos, desde esse dia para frente, a minha vida só foi piorando o testemunho. Aí eu comecei a estudar à noite, que eu falei assim, se eu sou pecadora, eu falei assim, se eu já não tenho mais direito de entrar no céu, igual o ministério falou que eu tenho que viver nessa vida, aí eu comecei a estudar à noite. E nesse estudar à noite, aí que eu comecei a apanhar mesmo, mas ele me batia, ele porteiro da congregação, ele me batia, depois ele vestia o terno, a gravata, pegava a Bíblia e saía debaixo do braço, porque ia ficar lá na porta. E ele falava para mim assim, se você vier atrás de mim e falar alguma coisa, depois eu chegar aqui vai ser pior, eu te mato. Aí foi chegando um ponto que eu fui questionando Deus, eu falei assim, meu Deus, o que é pecado de morte? Eu falei, o que é pecado de morte? Eu falei, o que é pecado de morte? Eu falei, que dia que foi, filho, que eu cometi o pecado de morte? Eu falei, a minha alma estava chorando, eu estava doente. Doente, por quê? Porque eu pegava a Bíblia assim, ó, porque a Bíblia, como são bastante páginas, eu não sabia ler, não sabia ler. E falava assim para mim assim, que eles falavam assim para mim, que não era também para mim ler a Bíblia, porque igual eles falou para mim, que o espírito vivifica e a letra mata. Então que não era para mim ler a Bíblia. Aí eu não sabia ler, achar os versículos, eu não sabia achar as coisas na Bíblia para me ler. Então, querida irmandade, eu quero abrir aqui uns parênteses para os irmãos aqui, que é o seguinte, que na época que eu procurei o ministério, eu não tinha errado não, como diz lá na mente deles, do jeito deles, eu não tinha errado não, eu ainda estava uma pessoa, né, sem, como diz aqui, sem ter feito nada de adultério, nem nada. Aí, de tanto que ele arrumou pra mim, que eu tinha pecado de morte, aquelas coisas que eles falavam pra mim, aí eu resolvi pecar. Eu falei, então eu vou pecar. Eu vou fazer o errado, porque que aí pelo menos assim, na minha consciência, eu sei que eu errei. Ah, querida irmandade, eu vou falar pros irmãos isso aqui, no canal do irmão aqui, o irmão Josafá. Vou mandar aqui pros irmãos que eu tô falando irmandade, porque eu não sei se o irmão vai colocar no grupo, como que é. Então, o irmão Josafá, aí eu errei porque pra mim ter na minha consciência que eu tinha errado, porque eu já não tava aguentando mais tomar chute, tomar murro, ser espancada, por ser pecadora de morte, sem ter feito nada. Aí nesse dia, eu falei assim, eu vou errar, porque pelo menos assim, se eu errando, aí eu sei que eu errei e por isso que eu tô apanhando. Aí tem um motivo. Então, o irmão Josafá, e eu falei, então como eu vou viver nessa vida mesmo?
apanhando. Aí eu não tenho, e depois que eu morrer, eu vou pro inferno. O diabo já vai esperar minha alma, que foi o que eles lá falaram pra mim. E aí eu fui adoecendo. Eu comecei a ver vultos. Eu comecei a ver a parede cheia de rato, de lagartixa, barata. O chão estava infestado de rato. Por quê? Por causa da doutrina do pecado. Porque como eu tinha errado, eu falei, então, agora eu vou pro inferno mesmo. Aí o chão, assim, eu na minha visão, eu via cada rato, eu via cada tamanho de rato. A parede, assim, tinha cada tamanho de lagartixa, barata, besouro. Até o teto estava infestado de besouro. Tudo por quê? Por causa daquele dia que eu procurei o ministério. Que essa irmã foi no ministério falar contra mim. Que eu tinha ficado com o marido dela. Eu nunca tive intimidade com o marido dela. Nunca. Eu só via ele porque na época ele era músico. Tocava na igreja. A irmã Josafá, ele sendo porteiro, ele batia, me deixava às vezes em cima das poças de sangue e trocava o terno dele, a gravata e ia para a igreja. Chegava na igreja, ele estava lá com coisa que não tivesse acontecido nada. Aí quando um dia que eu comecei a estudar à noite, aqui na minha cidade, o professor meu de noite que dava aula de matemática era da polícia. E eu não sabia. Aí o professor aqui da minha cidade, que era da polícia, que dava aula, ele começou a notar. Eu chegava lá com o olho roxo, eu chegava lá com a boca inchada, eu chegava lá com o olho maior do que o outro. Aí um dia ele me chamou, e eu era assim, eu não se enturmava com as pessoas, não. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha muito medo das pessoas, desenvolvi síndrome do pânico, eu tinha medo das pessoas, por quê? Porque igual ele falava, fala pros outros pra você ver, porque se você falar pros outros, depois eu te mato, vai ser pior. Então, como ele me falava assim, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Aí, o irmão Josafá, o que aconteceu? Esse professor era perito aqui da polícia e era professor de matemática. Aí um dia ele me levou lá na biblioteca, fechou a porta, e ele pegou e falou pra mim, falou assim, aqui ó, Viviane, você não quer falar com o professor da escola, mas você pode falar com a polícia. E não adianta você mentir não, porque eu sei que todo dia você sofre violência doméstica. Ele falou, você sofre violência doméstica. Então, aí o que aconteceu? Como eu vi que ele arrumou um jeito lá e ele me imprensou, não teve como. Aí eu fui obrigada a abrir a boca e falar pro professor, contar pro professor tudo que eu tinha, que eu tava passando dentro de casa. E nesse buscar a palavra que o ministério falou que eu tinha que buscar, eu fiquei 15 anos buscando na palavra. 15 anos eu fiquei apanhando, buscando a palavra. 15 anos. Aí quando eu fui fazer a conta, eu fiquei 15 anos, já tinha 15 anos que eu estava apanhando e buscando a palavra. Aí, querida humanidade, como diz, buscando a palavra, por quê? Porque aquele negócio, aquela violência doméstica que eu estava sofrendo, era merecido. Era merecido, eu tinha que passar por aquilo. Quando eu fui fazer a conta, 15 anos. Aí esse professor pegou, me explicou a respeito da lei. Eu contei pra ele, falei, professor, ele me bate, ele me agride, que ele fala pra mim assim, que ninguém vai acreditar em mim, porque ele tem trabalho, ele tem a igreja dele. Aí eu falei, professor, na igreja dele, o dia que eu procurei a igreja dele pra contar tudo que eu tava passando, lá na igreja dele, uma irmã, que eu nunca tive intimidade com ela, nem com o marido dela, ela foi lá falar contra mim, disse que eu era pecadora de morte, porque eu tinha ficado com o marido dela. Aí eu contei tudo pro professor. Quando vê, o professor pegou, ligou, lá no celular dele, ele ligou pra uma outra pessoa. Aí eu sei que foi questão de 15 minutos, umas 20 minutos, essa outra pessoa que o professor chamou, chegou lá na escola. Aí era um advogado. Aí o advogado pegou, sentou comigo lá e começou a me explicar as leis. Falar pra mim assim, que hoje a lei é assim, a lei era a favor da mulher,
que mesmo que tivesse religião igual a mim e a religião falasse o que falou para mim, era bobeira, que aquilo lá também ia dar errado. Então, igual o advogado falou para mim, que quem tinha que sair da casa era ele. Nossa, eu sei, Irmandade, que aquilo, quando o advogado me explicou, o irmão Josafá, quando o advogado me explicou as leis, parece que me deu uma força assim dentro de mim, que eu fui criando uma força. Aí por último o advogado e o professor falou, a hora que você chega da escola, que ele te espancar, e você já tiver na poça de sangue, você não limpa não. O advogado falou assim, você arruma um jeitinho, você pula o muro, ou você vê um jeito aí. Aí ele falou assim, você tem telefone? Eu peguei e falei assim, não tenho, mas lá perto da minha casa tem um orelhão. Ele falou assim, então você corre no orelhão e chama a polícia. Ah, querida Irmandade, quando eu cheguei da escola, mas eu apanhei, que era todo dia eu apanhava. Isso era umas 11h30 da noite, tomei uma surra. Depois que ele se distraiu, eu saí pé pro pé, abri o portão, liguei pra polícia e fiquei no portão aqui sentado esperando. Aí ele pegou e falou assim, aonde você tava? Aí ele na rua me bateu de novo, me arrastou no asfalto pelo cabelo. Você tá fazendo o quê? Eu sou porteiro da CCB. Em mim ninguém toca. Eu tenho família, eu tenho emprego. Eu sou porteiro da CCB. Ninguém pode fazer nada comigo. Quer dizer, a instituição CCB, ela protege, né, as pessoas para fazer o mal. Aí, querido Irmandade, aí o irmão Josafá tava falando pro irmão, como ele era intocável, a polícia chegou e me viu. Eu com aqueles galos na cabeça, com o rosto cheio de sangue, o chão dentro de casa banhado em sangue. Aí a polícia pegou e já algemou ele e levou na hora. Já algemou ele, conseguiu pegar ele no flagrante e levou. Aí chegou lá no dia, como o professor já tinha me orientado, tinha me falado, o advogado dele tinha falado. Aí chegou lá na Polícia Civil, eu chamei o rapaz que estava lá e falei assim, o professor que Luiz Fernando falou que se conseguisse trazer ele aqui, pegar ele no flagrante, trazer, que era para avisar ele, porque ele ia mandar advogado aqui para mim, para me ajudar. Você acredita que ele mandar que aquele rapaz, o professor lá da polícia, ele foi uma pessoa muito iluminada por Deus e colocada no meu caminho, porque foi através desse professor que eu consegui a minha libertação desse homem. Aí esse professor pegou, o advogado dele foi lá na hora, aí o delegado estava lá, porque chamou o delegado. Aí o delegado e esse advogado falou para ele, falou assim, você tem duas opções. Porque se nós entrando aqui com a lei da Maria da Penha, que na época estava saindo a lei da Maria da Penha, falou assim, você vai pra cadeia, você vai passar muitos anos na cadeia. Mas se você assinar aqui, dar o divórcio, você sair, você tá livre. Ah, querida Irmandade, ele teve que assinar, aí passou a casa para mim, deixou a casa, a metade dele para as crianças. Aí depois que ele saiu de lá, ele procurou um advogado querendo a parte dele. Aí aqui tinha IPTU, tinha tudo de conta atrasado. Porque eu quero falar, ele gastava o dinheiro dele com mulher na rua, viu? Ele gastava o dinheiro dele com mulher na rua. Aí quando Deus abriu a porta do emprego para mim, meu irmão Josafá. E eu comecei a trabalhar, aí o meu patrão gostava muito do meu serviço, que eu cuidava muito bem da casa, das coisas. O meu patrão pagou o IPTU dessa casa, me ajudou. Eu criei meus filhos sozinha, com muito sacrifício, mas eu criei. Mas eu fiquei doente, irmão Josafá, igual eu tava falando pro irmão, eu fiquei doente. Aí não ficou por aí não. Um dia eu comecei a ir na CCB, continuei a frequentar a CCB. Aí um dia, umas irmãs da Alba da Piedade que tinha aqui na minha cidade, falou pra mim assim, pra que você fica aqui no meio de nós? Falou assim, se você já não tem salvação mais, falou, pra que você fica aqui no meio de nós? Você não acha que você tá incomodando aqui não? Aí um dia eu tava aqui dentro da minha casa sem nada pra comer, nada. E com criança pequena. Porque eu não tinha, eu não tinha recebido ainda. Aí elas estavam passando aqui na minha rua, eu falei pra ela, falei assim, ô irmã fulano de tal,
você não quer entrar aqui pra dentro, pra você fazer pelo menos só, eu quero uma oração. Eu falei, não quero cesta, essas coisas não. Eu tô precisando de uma oração. Aí ela pegou e virou pra mim e falou pra mim assim, que eu era possuída de espírito, eu tava cheio de espírito ruim. Eu tava cheio de espírito ruim e que na minha casa elas não entravam e nem vinham, não. E de fato, a criminalidade não entrou e não veio mesmo. Não veio, nunca veio. Aí, e a minha irmã já tem 20 anos, mais de 20 anos, que a minha irmã não fala mais comigo, porque a minha irmã também é CCB. Ela não fala e não me aceita na casa dela, por quê? Porque eu sou possuída de espírito ruim, porque eu sou rebelde, eu sou o demônio, porque eu escandalizei a obra de Deus. Eu escandalizei a obra de Deus, por quê? Porque eu chamei a polícia. Chamei a polícia pro pai de umas crianças, eu escandalizei a obra de Deus. Aí, irmão Josafá, mas não ficou só aí não ficou só aqui não, sabe? Aí eu já tava muito, mas muito doente mesmo, muito doente, doente de coração, alma, doente na carne. Aí eu já tava doente, igual eu falei pro irmão, já tava muito doente, já não tava muito boa. Aí eu comecei a ver vultos, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ouvir, igual eu falei pro irmão, a parede cheia de lagartixa, de barata, o chão tava cheio de rato. Comecei a ver as coisas. Aí a voz na minha cabeça falava pra mim assim, suicida, suicida. A voz falava assim, suicida, suicida. Porque lá na tua igreja você não tem mais salvação. Deus não quer você mais. Falava assim, suicida, suicida. Aí um dia, o irmão Josafá, eu tava aqui dentro da minha casa chorando, eu chorava, porque já tinha muitos anos, já tinha passado mais de 10 anos. Eu chorando. Por quê? Porque eu falei assim, já que Deus não me quer, por que tá adiantando eu ficar nesse mundo? Porque já que eu vou morrer, eu vou pro inferno, que não tenho mais salvação. Aí um dia, eu tava chorando, e passando a faca na pedra, na lima, na pedra, passando a faca da cozinha na pedra. Porque eu falei assim, a partir de hoje, hoje eu já não vivo mais. Eu vou tirar a minha vida. E nesse dia eu tinha procurado a minha irmã. A minha irmã falou pra mim, assim, não me procura não, que você que é cheio de espírito ruim vai trazer problema pra minha casa. Você não é uma influência muito boa. Eu já tinha tomado uma desfeita muito grande dela. E a minha irmã é da obra da piedade. Eu quero deixar aqui abrir um parênteses pra vocês isso. Ela é da obra da piedade. Da piedade. E eu chorando, vazio de alma, vazio de tudo. Aí cheguei em casa, comecei a passar a faca na pedra, que eu ia enfiar a faca no estômago. Aí pegou, o meu menino na época chegou e falou pra mim, assim, mãe, a senhora mesmo não fala que quem suicida não tem salvação? Agora a senhora vai suicidar? Eu não tô entendendo a senhora não. Quando o meu menino falou aquilo parece que me neutralizou, eu fiquei sem força. E eu sempre ouvi naquela voz. A voz falando pra mim, não, suicida, não dá ouvido pra ele não. Suicidas, tira a vida. Eu via vulto, mas era um vulto, era uma escuridão tão grande. Eu nunca vi uma escuridão daquela aqui nessa terra, mas como que era escuro. Aí eu peguei, falei assim, eu vou... Aí eu fiquei neutralizada quando o meu menino falou isso pra mim. Falei assim, mãe, não é a senhora mesmo que fala que quem suicida perde a salvação? Aí parece que aquilo me deu aquilo foi a mesma coisa que ter me dado um tapa no rosto e me neutralizado. Aí eu peguei e falei, parei, aí eu não fiz isso não. Aí depois disso, o irmão Josafá, eu casei, mas casei com uma pessoa, como diz o povo aí, uma pessoa que é do mundo, que não conhece a Bíblia, que não conhece nada, mas é uma pessoa muito boa pra mim. E outra coisa, só que eu quero voltar atrás um pouquinho, que é o seguinte, aí depois que eu separei do pai das minhas crianças, que é da CCB, aí eu consegui casar lá na CCB de novo, mas casei com um homem lá da CCB, que era divorciado. Irmão,
Aquilo para mim foi a mesma coisa de ter posto o sofrimento para dentro da minha casa de novo. No dia que fez 2 anos, foi o dia que Deus me deu a libertação desse homem de novo. Aí eu casei com esse homem, da CCB, engravatado também, andava com a Bíblia debaixo do braço, tinha ministério de limpar a igreja lá. Quando eu casei com ele, no dia que eu casei, ele me entregou pro irmão dele. O irmão dele, encarregado da música, eu fui violentada de novo. Fizeram o que quis comigo. E eu não pude falar nada, por quê? Porque é igual ele falava. Se você falar pros outros, eu vou te matar. Porque ninguém vai acreditar em você, porque eu faço parte da limpeza. Lá na limpeza eu sou muito importante. Todo mundo lá gosta de mim. E você já é separada, você já é pecadora. Irmãos, no dia que fez 2 anos, foi o dia que eu peguei e falei, eu vou sair desse lugar. Eu não tive filho com ele, não. Aí peguei tudo quanto é roupa minha, coloquei na mochila e fui pra beirada do asfalto. Peguei os meus cachorros, coloquei dentro da mochila e fui pra beirada do asfalto e pedi carona pra mim ir embora, pra me chegar aqui na onde que eu tava, aqui na minha cidade. E consegui vir. Eu fui vindo. E cheguei na beirada do asfalto, consegui. E cheguei na minha casa, só com uma mala de roupa e meus 2 cachorrinhos. E contei para meus meninos tudo que eu tava passando. Eu fui abusada, tanto pelo irmão dele, que é encarregado da música, quanto por ele. Os dois me violentou. E eles falavam pra mim, você fica quieto, porque nós vamos te matar. Porque se você gritar, se você contar pra alguém, nós vamos te matar. Irmãos, aí depois desse dia que eu falei pro irmão, que eu cheguei na minha casa com meu cachorro, com as minhas coisas, tudo. Aí nesse dia eu comecei a questionar a Deus. Falei assim, meu Deus, que é isso da congregação? Deus, onde que os homens estrupam? Os homens são, eu não sei se pode falar estupro aqui no áudio, irmão. Depois o irmão tem jeito de mexer na internet, o irmão dá um jeito de tirar essa fala. Aí eu falei assim, eu não sei que Deus é esse. Aí comecei a questionar a CCB, aí comecei a ver, falar que Deus que é esse. Aí eu comecei a questionar a Deus, por que ele era tão ruim assim. Comecei a questionar a Deus, por que ele pôs aquelas coisas pra mim passar, por que eu tinha que ser violentada, por que eu tinha que ser espancada. Eu falei que eu procurei o ministério, o ministério falou pra mim que eu tenho obrigação de passar e aguentar. Falei assim, aquela irmã lá foi lá no ministério falar que eu tinha ficado com o marido dela, sendo que eu nunca fiquei com o marido dela, eu nem sei, eu nunca tive intimidade com o marido dela. Falei assim, eu comecei a questionar a Deus. Aí que a Irmandade pegou, aí comecei a observar, comecei a fazer uma análise da CCB, comecei a fazer, analisando como que era lá. Aí, quando foi no ano passado, e eu continuando, escutando voz, vendo vulto, as vozes falavam no meu ouvido, via parede cheia de lagartixa, igual eu falei, eu continuando. Aí quando foi no meio do ano passado, irmão Josafá, eu já estava casado com meu marido da agora. Aí quando foi no meio do ano passado, eu estava de novo amolando a faca para tirar a vida. Aí foi quando eu comecei a mexer aqui no celular e eu achei o canal do irmão. E o irmão estava contando o testemunho de uma irmã também, e que tinha acontecido com ela, as coisas que estavam acontecendo com ela. Ela estava falando aí. Aí eu peguei e comecei a escutar o relato dela. E num dos vídeos aí que o irmão, nesse vídeo que o irmão estava falando, eu vi esse vídeo aí da irmã, que ela estava contando o testemunho dela aí, e teve uns vídeos do irmão, que o irmão estava explicando a respeito do pecado de morte. O irmão estava mostrando na Bíblia. O irmão lia tudo direitinho, mostrou tudo certinho, capítulo, versículo, o irmão leu tudo. E o irmão falou no teu áudio, ele falou assim, ó, irmão, você que acha que pecou de morte e você não tem mais salvação, eu quero deixar um lembrete que você tem salvação sim, você tem perdão, tá?
Irmão, quando o irmão falou isso, aquilo bateu no meu ouvido, no meu coração, na minha alma, e aquela voz que falava no meu ouvido, na minha cabeça, aquelas coisas que eu vi, sumiu. Desde esse dia, nunca mais eu ouvi voz, nunca mais eu ouvi a parede cheia de lagartixa, de barata. Graças a Deus, eu nunca mais vi isso. Mas foi nesse dia, o irmão Josafá, que o irmão leu a Bíblia, explicando, falando a respeito do pecado de morte, falando a respeito da alma. O irmão explicou direitinho, leu na Bíblia, tudo certinho. O irmão mostrou. Nesse dia, essa voz que eu ouvi foi embora. E Deus me libertou dessa voz. E desde esse dia que eu comecei a ler o canal do irmão, que o irmão lê a Bíblia, mostra e remostra, depois eu vou lá, eu confiro, eu já tenho até a Bíblia do jeito aqui de já. Porque a hora que eu ligo aqui no canal do irmão, que o irmão vem mostrar, eu acompanho aqui na Bíblia. Graças a Deus, hoje espiritual, eu tô leve. Eu saí daquele jugo pesado, irmão. Eu saí daquele jugo pesado, que pesava minhas costas. Hoje eu vejo na Bíblia que Deus, que lá eles não falam Jesus. Lá é Deus. Lá é tudo para isso, só Deus. Deus, 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 é a paz de Deus. É Deus para lá. Porque geralmente a gente não vê eles falar de Jesus Cristo, nem tudo é Deus, Deus, Deus e a graça. Aí eu fui fazendo o análise, eu fui acompanhando o irmão, para onde que eu vi, eu falei, gente, esse irmão aqui conta as coisas da CCB, mas parece que ele tá lá dentro, vendo tudo que eu passei. Falei, parece que ele ou senão parece que falaram pro irmão tudo que aconteceu comigo, tudo que eu passei lá dentro, foi a mesma coisa. Então, irmão, eu termino aqui o meu testemunho, meu Josafá, contando pro irmão que hoje eu sou casada, casei com uma pessoa que não é da igreja, mas é uma pessoa muito boa para mim, é uma pessoa muito boa, só que ele não conhece Bíblia não, ele não conhece a Bíblia. E outra coisa que eu falo pro irmão, aquelas crises que eu tinha, eu fiz exame, num exame tá aqui, eu tenho até o exame aqui para mostrar, eu fui diagnosticada com lúpus, fibromialgia e dermatite atópica. Aquilo lá não era nada de demônio, não era nada de diabo, nem cheio de espírito ruim, não. Era a minha carne que estava doente. Eu estava doente na carne, estava doente na alma também, no coração. A alma, meu coração, Deus me libertou. E na minha carne, hoje eu faço tratamento, por causa de eu fui diagnosticada com isso. Eu tomo remédio. E igual eu falei pro irmão, que nesse dia que o irmão leu a Bíblia aí no seu canal e falou do pecado de morte, explicou tudo e foi mostrando, igual eu falei pro irmão, aquela voz, aquele vulto, aquelas coisas que me perseguiam foi embora. E graças a Deus, do meio do ano passado pra cá, que nós já estamos agora de 2025, no meio de 2025 para 2026, eu, graças a Deus, aquilo foi embora. Eu parei de atentar contra a minha vida. E hoje eu durmo no travesseiro em paz, sabendo que se de hoje para amanhã eu falecer, a minha alma tem salvação, sim. Então, meu Josafá, eu procurei mandar pouco áudio, mas o testemunho é grande, tem mais coisa. E eu falo pro irmão, tudo esse sofrimento que eu passei foi na CCB. Casei 2 vezes, e todos 2 engravatados, carregava a Bíblia debaixo do braço e tinha ministério na CCB. E o que mais atrapalhou foi aquela irmã falar pra mim, dela da CCB, da Alva da Piedade, falar que eu tinha andado com o marido dela, assim, eu nunca tive intimidade. Então, por isso que eu quero falar pro irmão, eu sofri muito dentro dessa instituição CCB. E eu aconselho quem estiver passando por tudo isso que eu tô passando, para não aceitar esse sistema religioso, não. Porque quando eu fui fazer as contas, já tinha 15 anos que eu estava apanhando e buscando a palavra. E nunca deu certo para mim. Mas é igual eu falei pro irmão, sabe, irmão? Apanhei durante 15 anos, é igual cachorro, é igual trouxa. Porque todas as vezes que eu procurei o ministério falou pra mim que era pra mim ficar em paz. Por quê? Porque aquele lá que eu tava passando era da vontade de Deus. Que eu tinha que buscar a palavra pra poder se libertar. Porque com eles lá, eles não podiam fazer nada mais a meu respeito. Porque eles não podiam fazer nada mais a meu respeito. Eu quero deixar aqui o irmão grifado aqui, um parênteses,
que até hoje, todos os três que me fizeram mal, ainda continuam com o ministério lá. Por quê? Porque, igual o irmão falou, que eu estava escandalizando a obra de Deus e que ai daqueles que viessem o escândalo na obra de Deus. Que ai daquele que te dá. Eu não estava dando escândalo, eu estava contando o que eu estava passando que era verdade. Eu fui taxada por mentirosa, eu fui colocada de mentirosa, porque eu fui colocada de mentirosa, sendo que uma coisa que eu não fui foi mentirosa, o que eu contei tudo pra eles lá foi a verdade. Eu fui fui chamada de mentirosa, e se eu quisesse se libertar, que era para buscar a palavra. Fui esperando na palavra, Quando eu fiz a conta, eu já tinha 15 anos que eu tava naquela luta, que eu tava naquele sofrimento. E eu fiquei com um trauma psicológico violento. Eu quero deixar aqui que eu fiquei com um trauma violento, um trauma muito forte. Eu queria lembrar aqui também. Eu fiquei porque tudo por causa do pecado de morte. Tudo porque era do diabo. Tudo porque eu era uma pessoa possuída por espírito maligno. Tudo. Eu fiquei com trauma. Tudo era do diabo, eu era cheio de espírito ruim. Então foi aquilo que eu comecei a enfiar na minha cabeça, que eu já não tinha mais jeito. Aí foi onde eu comecei a ouvir vozes, ver vulto, ver parede cheia de lagartixa, cheia de rato, chão cheio de rato. Vi escuridão, era uma escuridão que não tinha aqui nessa terra. Nessa terra não tem a escuridão que eu vi. Eu vi a parede cheia de besouros, uns besouros que se alimentavam de sangue. Eu vi, estava tudo rodeado assim em volta de mim, da minha cabeça, dos meus pés. Eu vi, isso não foi mentira, eu vi. E tudo por quê? Por causa de tudo que eu passei. E chegando no final das contas, eu tinha na minha cabeça que a hora que eu fechasse o olho, eu ainda ia encontrar com o inimigo. Além de já estar com ele aqui nessa terra, no meu corpo e comigo, eu ainda ia fechar o olho para ver ele. Irmão, eu sofri muitos traumas psicológicos. Hoje eu faço tratamento com cardiologista, eu faço tratamento com reumatologista, porque aquilo não tinha nada a ver com o diabo. Eu fui diagnosticado com lúpus, com fibromialgia, reumatismo de 100%, 90% forte. E muitas coisas que davam em mim era disso. E nem eu sabia que eu tinha essas coisas. Então, eu falo pro irmão, no dia que eu vi um vídeo da irmã contando que ela tinha passado também lá, e o irmão explicou, depois disso eu fui assistindo todos os vídeos seus. Todo dia, eu assisto um a um, todo dia. Eu passo o dia inteiro. Até aqueles de 6, 10, 2 anos atrás, 4 anos, eu assisto todos eles. O dia que eu vi um deles aí, que o irmão estava explicando a respeito do pecado de morte, o irmão mostrou na Bíblia, e eu peguei a Bíblia minha fica aqui. Eu deixo de jeito, para me conferir junto com o irmão. Eu vi que era mentira. Eu vi que eu fazia parte de um sistema, era um sistema do homem. Então, igual eu falo, a minha irmã não conversa mesmo já comigo mesmo. Igual eu falei, tem mais de 20 anos. Não tem nenhuma preocupação comigo. Por quê? Porque para mim ser da família eu tenho que seguir o CNPJ, CCB. E eu não vou seguir. Já falei que pra lá nem na camisa de força que me levar eu não volto. Então, eu sou excluído da família. Eu não vou voltar, não. Eu quero Deus, eu quero ler a Bíblia para me preencher a minha alma, assim, a minha alma. Porque hoje, graças a Deus, a minha alma não é vazia mais. Aquele vazio que tinha, aquela sujeira que tinha, aquele vazio, aquelas marcas do sofrimento. Hoje não tem mais. Mas o que? Depois que eu comecei a acompanhar o seu canal, que o irmão lê a Bíblia, lê direitinho e mostra tudo. E eu aprendi isso aqui no canal. A gente tem que ler o texto, contexto, a gente tem que ler tudo. A gente não pode pegar versículo isolado e criar tópico, não. E aí eu vejo então que a alma é descartável, porque pelo que eu vi na CCB, a alma para eles lá são descartáveis. Saiu 3, 4, saiu 5, 10 aqui, mas amanhã vem 50. Quer dizer, lá para eles lá, a alma são descartáveis. Eles não têm responsabilidade com a alma. A responsabilidade deles é com as coletas, com a construção da igreja. E eu quero deixar aqui claro que piedade,
Qual que foi a piedade que eles tiveram comigo? Qual que foi a piedade que eles tiveram comigo? Não teve nenhuma piedade. Até pelo contrário, ainda arrumou essa irmã para ir lá falar que eu tinha ficado com o marido dela, sendo que eu nunca tive nada com o marido dela. Eu só via ele porque ele era músico, chegava lá com ela. E ela falou que eu fiquei com o marido dela. Eu falei pra ela, que é isso? Então por isso que ela ajudou a levantar falso nas minhas costas. Com esse marido dela, falando que eu tinha ficado com o marido dela. Então eu falo mesmo pro irmão, tem muito falsidade ali dentro. Muita falsidade. Muito tópico do homem. Ali é uma lavagem cerebral que eles fazem na pessoa. E foi o que fizeram comigo. Que foi Deus que me libertou daquela lavagem cerebral. Que chegou num ponto que eu comecei a ver as coisas que eu vi aí. E até no dia em que eu vi o seu canal aqui e que você leu a Bíblia pra mim, os vultos, aquelas paredes de lagartixa, aqueles chão de rato, aqueles besouros que me rodeavam, foi embora. E graças a Deus você vê, já tá com... Nós estamos agora em 2026. Isso acabou. Deus me libertou disso. Mas porque no seu canal o irmão leu a Bíblia e explicou. Nesse que o irmão leu a Bíblia, nesse que o irmão explicou, aquilo foi embora. Aquilo parece que foi assim, uma flechada que deu na minha alma, no meu coração, na minha mente. E aquilo foi embora. Foi a libertação. Mas o irmão continua com os vídeos, irmão. Continua com os vídeos, continua com as coisas, porque eu falo que nem que eu tô falando pro irmão que nesse dia que o irmão leu a Bíblia e explicou, Deus me libertou daquelas vozes, dos vultos. Deus me libertou daquele chão que já abria, que era escuro por baixo, aquela escuridão que tinha por cima, aqueles besouros. Hoje Deus me libertou. Eu já fiz exame, agora em janeiro, já repeti todos os meus exames. O médico falou que graças a Deus não tem nada. Não tem nada. Graças a Deus. Para não ver como que Deus é bom, que Deus usa o irmão para mostrar, levar a bênção às pessoas. Só que tipo assim, tem 1 ano e meio que eu não frequento mais esse lugar. Então tem muita coisa que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo ainda, tô gatinhando. Tô indo, nem gatinhando eu não tô ainda. Vou começar a gatinhar, agora tô começando. Aí tem, às vezes o irmão ainda vê uns erros aí, porque é por causa disso.